Bem, amados, estou voltando aqui, né? Tive que fazer um atendimento ali rapidinho. Então, querido, voltando aqui ao que eu estava falando para vocês, né? Sobre a questão da salvação, né? De nós desenvolvermos a nossa salvação, né? O que Paulo diz ali em Romanos, eu tenho que me tornar escravo da justiça para produzir o fruto que me leva à santidade, e o resultado final desse processo, eu estava falando aqui que Deus, ele é um Deus relacional, é um Deus de relacionamento. Então, toda aliança, Jesus ele derramou o sangue dele na cruz para fazer conosco uma nova aliança. Toda aliança tem uma responsabilidade. Imagina você casar com o seu cônjuge e você colocar a aliança no dedo e começar a ser infiel ao seu cônjuge. Você colocou uma aliança, né? Ele foi lá, fez os votos matrimoniais com você, mas aí você é infiel a ele, você trai a ele, você desonra ele. E aí, queridos? Essa aliança tem sentido? Nós temos que entender isso, né? Muitas pessoas acreditam, não, Jesus fez lá, derramou sangue, eu estou salvo. E a santificação? Sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós temos que ter esse entendimento, né? É isso que Paulo está dizendo. O salário do pecado, querido, é a morte, é a separação com Deus, né? O alvo do cristão tem que ser o desenvolvimento da sua salvação, né? A busca pela perfeição deve ser algo constante. Filipenses capítulo 3, do versículo 10 a 13. Paulo, ele fala aqui, é o que eu falei que Pedro diz, né? Lá em 1 Pedro capítulo 4, até um texto que nós estamos lendo muito esses dias, capítulo 4, versículo 17. Pois chegou a hora, versículo 18. E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por que é difícil a salvação, querido? Porque olha o que Paulo diz aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Olha o que ele fala. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Ele condiz o que ele diz lá em Romanos 6, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu fui alcançado para quê, amados? Para ser semelhante a Cristo. Isso vai gerar um sofrimento. Paulo diz, olha, tem que suportar o sofrimento, não é? Sofrimento, às vezes uma pessoa me trair, eu perdoar, às vezes do meu coração, a minha mente querer o pecado e eu disser não é? Os desejos da alma que Pedro fala, ele vai tentar nos prender e aquilo vai gerar um sofrimento, mas é o sofrimento que nos leva à vida eterna, nos leva a receber o Espírito de Deus, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Paulo fala, exteriormente estamos sendo pressionados, mas interiormente, querido, quando nós buscamos a santidade, entra uma paz incrível no nosso coração e na nossa mente. Então, santificação é o alvo, é contínuo, né? E a preservação da salvação. A Bíblia nos exorta, os servos de Jesus, a permanecermos fiéis até o fim, porque ele diz lá em Mateus 10, 22, o que ele diz? Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A igreja, ela não passa pela grande tribulação, mas ela passa pela perseguição. Nós já estamos começando a passar, querido, já estamos. Olha o Brasil, quantos ensinamentos aí contra a família, não é? Estamos tendo aí, querido, um embate político, né? Uma filosofia totalmente comunista e uma outra filosofia que ela tem, sim, ela tem os seus erros, mas ela tem princípios que a palavra de Deus nos ensina. Honrar a Deus, a família, não é? A honestidade, o trabalho, que o homem ele tem que trabalhar. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não coma. E nós já estamos sendo odiados por esse posicionamento. Então, nós vamos passar por essa perseguição. E temos que permanecer fiéis, firmes. Porque se nós retrocedermos, o que a Bíblia diz? Aquele que permanecer até o fim será salvo.
Esse processo de permanência, de cumprir o papel, de cumprir o chamado, está dentro da salvação, queridos. Atenta para isso, Mateus 10, 22. É aí que Jesus fala, que eu falei no início, lá em João 8,31, se permanecerdes nas minhas palavras, não é? Verdadeiramente sereis meus discípulos. É fácil permanecer na palavra de Cristo quando aquilo que eu quero, a Bíblia está dizendo, e quando a Bíblia diz aquilo que eu não quero? E aí que entra a questão da salvação, da santificação, de desenvolver a salvação, que muitos não entendem ou já abandonaram, não querem continuar. Não, outros entram numa graça, desculpa a expressão, desgraçada, sem graça nenhuma, que é uma vez salvo, salvo para sempre, uma salvação passiva, que só está no ato de levantar as mãos e acreditando que vai para o céu sem nenhuma atitude de arrependimento e de santidade. Jesus nos exorta sobre as tentações que mesmo nós, como pessoas salvas em Cristo, ou pessoas que aceitaram a salvação, entenderam a salvação, nós vamos ser tentados. É por isso que ele diz, orai e vigiai. Lá em Mateus 26, 41, Jesus fala, olha, vigiai e orai, para que não entres em tentação. A carne é fraca. O que é a carne? É a natureza humana nossa. É a carne, querido, ela gosta do pecado. Ela gosta desse mundo. Querido, ser desse mundo é a coisa mais fácil. É só acordar de manhã e não ir para a cruz. É agradável, querido. É difícil desenvolver a santidade. É o que Jesus falou. Aqui é igual o grão de trigo, que se ele não cair e não morrer, ele não dará fruto. Eu só darei fruto de santidade, que vai me levar à santidade, se eu ser escravo da justiça. Se eu lutar contra o meu eu, se eu lutar contra os meus pecados, contra as minhas incredulidades, as minhas prisões, os meus sofismas, que eu herdei dos meus pais, que eu herdei situações que nós herdamos. A Bíblia diz que nós devemos abandonar, Pedro diz, né? Abandonar a maneira vazia que vocês herdaram de vossos pais. Eu estou dizendo aqui, querido, é espiritual. As maldições, tudo aquilo que nós herdamos e muitas vezes não queremos enxergar. Então tudo isso está no desenvolvimento da salvação. Querer quebrar a maldição não é ir lá, quebrar a maldição, agora você vai prosperar, não vai ter nenhuma enfermidade. Querido, uma vida liberta de maldição é uma vida que serve a Cristo. É uma vida que vive Cristo, que é Cristo em casa, no casamento, com os filhos, com os pais. Isso é a santificação que faz em nós. A Bíblia adverte o crente contra o perigo de cair. 1 Coríntios 10, 12, aquele que está em pé, toma cuidado para não cair. Em nenhum momento Deus favorece o comodismo, a inércia. Jesus ele fala lá numa das cartas, se eu não me engano, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 12 a 14, que me dera você fosse frio ou quente, mas porque tu és morno, você está dizendo, já estou rico, preciso de colírio, não preciso de vestes, já estou santo. Olha aí, querido. Jesus fala, comprai de mim vestes santas. O que Jesus está falando assim? Santificação, se santifica. Tira essas coisas da sua vida, muda, porque senão eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, de tirar o candelabro. O candelabro é a presença de Deus, é quando Deus fala basta, é apostasia, se apostatou da fé. E aquela igreja, ela estava se apostatando por quê? Porque ela abandonou, ela entrou num nível de prosperidade, de conhecimento, intelectualidade. Hoje nós estamos seguindo a Cristo pelo intelecto, pelo aquilo que nós percebemos. Não, isso aqui é, isso aqui não é. Não, amados, isso é pecado. Santificai-vos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Troca as vestes suas, revestido do novo homem. Eu tenho falado isso, santidade é Efésios 4, 24, 25. É pegar o novo nascimento e me revestir do velho, e me revestir do novo, da nova vida que Cristo me deu, né? É por isso que a Bíblia diz, examinai-vos a si mesmos. 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós que Jesus Cristo está em vós, se não é que estáis aprovados. Santidade, querido, é o processo que me garante. A minha vida, eu estou buscando a santidade hoje, a minha vida eu estou buscando ser mais parecido com Cristo. Isso é santidade, isso é sinônimo de santidade.
A Bíblia dá exemplos, N exemplos de homens e mulheres que perderam a sua salvação. Perderam não porque eles eram donos, a salvação, dono é Deus. Perderam porque não quiseram o presente. Não quiseram se santificar, não quiseram se comprometer. Tinha uma fé abstrata, uma fé no pensamento, uma fé surreal. Eu creio, mas uma crença que não me leva a ter obras. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, do versículo 1 e 10. Judas Iscariotes, Jesus foi com ele até o dia da ceia, 3 anos. Jesus oferecendo a salvação para ele. E ele não quis tomar uma atitude de santificação. O rei Saul foi escolhido por Deus, mas desobedeceu a palavra. E a esposa de Ló. O exemplo da esposa de Ló é triste, amados. É triste, porque nem Abraão também queria a salvação. Nem Ló queria. Ló se desvencilhou de Abraão e foi para Sodoma e Gomorra, lugar mais fácil, lugar de deleites da carne. Não é lugar que a sua mente falou, esse aqui é o lugar mais fácil, vou lá para o outro lado é sofrimento, eu vou aqui porque aqui tudo está fácil, não vou ter que fazer nada, né? Vou ganhar dinheiro fácil. O que aconteceu? Abraão teve que interceder por ele, o anjo teve que arrancar Abraão lá de dentro e a família. Olha, a salvação chegou até ele, a sua mulher virou as costas para trás, Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dele. Ele não seguiu Abraão, ele procurou uma caverna e lá ele ficou. E lá ele teve relação sexual com as suas 2 filhas. E lá trouxe um monte de problema, queridos, para o povo de Israel, o povo da época. Por quê? Não quis permanecer na salvação. Então, amados, eu encerro sobre a santificação. A santificação culmina a salvação do discípulo de Cristo. A santificação, eu estar no processo de santificação, não é um processo de ficar passando lá do passado, eu era assim, eu sou assim, eu herdei isso do meu pai, da minha mãe, não. É um processo de obediência, de transformação, de fazer o que Cristo quer, de servir a Jesus, de me oferecer a Cristo, de não viver mais para mim, de abandonar o pecado, dizer isso aqui eu não quero, isso aqui não é para mim, essa amizade não está me levando para Deus, não, isso aqui eu não quero. Então, quando nós finalizamos isso, quando nós entendemos isso, nós estamos aceitando a salvação de Cristo. Então, querido, finalizando, dando as conclusões finais, nós conhecemos o quê? Que o homem é pecador, Deus fez o homem bom, mas o homem, com aquilo que ele tinha de bom, livre-arbítrio, ele escolheu o pecado. O pecado é a concupiscência da carne, é o desejo de ser Deus, é o desgoverno dos nossos pensamentos e da nossa vontade. Deus providenciou a salvação enviando a Jesus. Para mim entrar nela eu tenho que me arrepender, das coisas que eu fiz. Esse arrependimento vai me levar a crer na justificação, né? Eu tenho que crer nessa salvação pela fé, e eu vou me engajar nessa fé, eu vou crer nela, eu vou acreditar que Jesus morreu no meu lugar e que é possível ser salvo. Isso é engajamento. Isso vai me levar à justificação, que o santo morreu no meu lugar, o santo, que é Cristo, o Filho de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Ele se tornou justiça de Deus, por isso que nós somos justificados. E isso, querido, vai me levar a nascer de novo. Novo nascimento, é a nova vida que Cristo deu no meu espírito. Meu espírito ressuscitou em Cristo, a semente que é Cristo está em mim. Isso me mostra que eu sou filho de Deus, adotivo. E essa adoção me leva a ser santo, separado, filho obediente, a buscar ser santo, a buscar ser separado, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É possível perder a salvação? Sim, se eu não desenvolver a santidade. Não porque Deus tirará de mim, é porque eu não quero me comprometer com a salvação. Então eu quero deixar isso para você. Encerramos aqui. Qualquer dúvida você me procure aí no privado. Dividi essa aula em duas partes, que eu tive atender aqui uma situação, estou aqui na igreja. Deus abençoe você, faça o seu resumo da última aula, não deixa tudo para o último dia 15 de abril, amém? Deus abençoe você, fique com Deus, em nome de Jesus.